Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Bets de hoje no ar, sábado, Matheus Montenegro. Vamos nessa. Vamos embora, meu querido Fábio Hermano, para mais um dia, mais um final de semana. Agora sim, é final de semana de fato, né? A gente teve uma discussão se sexta já era ou não. Vamos embora, meus amigos, para mais um dia de bets de hoje. Espero que a gente siga aí na boa fase, né, Fábio Hermano? Espero não ter zicado, que a gente não sabe o resultado da sexta, né? A gente tá gravando aqui na sexta, 1h10 da tarde. Vamos embora, a gente conta com o seu apoio para bater os 7 mil inscritos. Estamos bem, batemos todas as metas desse canal. Esperamos bater essa também até o final de fevereiro, 7 mil inscritos. Clica aí nesse botãozinho. E se você já está inscrito, aí você pode clicar no gostei, compartilhar, ativar as notificações, clicar no hypar. Essas são as formas que você tem aí de nos apoiar, né, Fábio? De forma gratuita, diga-se de passagem. Se você quiser ser membro, tem um botãozinho aí também, seja membro, você vai nos apoiar aí financeiramente. Esse é um projeto de graça que eu e Fábio tem todos os dias fazendo análises para vocês, beleza, meus queridos? É um vídeo longo, a gente lê os comentários, sempre tem uma galerinha que diz, falam demais. A ideia é essa, tá, galera? A gente quer realmente aí se alongar ao longo dos jogos, trazer embasamento. A gente não quer simplesmente dizer, faça isso, não faça isso e não faça isso. Não, aqui a gente não tá aqui para ser isso, não. Não é para ser aqueles tipos que já dão dica pronta. É mais que um palpite, né? Uma leitura de cenário para cada jogo. Né? A gente dá um palpite, enfim, porque a métrica do YouTube exige isso, né? Para a gente ter um alcance maior, mas o que vale mesmo é analisar cada jogo. Sim. E até coisas que a gente fala que não é um palpite, enfim, acontecem no jogo. Então isso acontece inclusive, demais. Tem um ponto também. Normalmente a galera comenta, tá, e por que vocês analisam até os jogos que vocês não recomendam? Justamente para embasar o porquê de você deveria fugir desse jogo ou não, né? Ao invés de simplesmente dizer, faça isso ou não faça, a gente gosta de justificar e trazer os nossos pontos aqui, beleza? Vamos embora, meu querido. Sem mais delongas, vamos para o nosso ScoreTabs, nossa parceira, diga-se de passagem. É uma plataforma gratuita, tá, galera? Sempre bom lembrar. Uma plataforma de estatísticas. Dá uma olhada lá, dá uma habituada, vê se você gosta. E aí você tem a opção de assinar o Pro, 7 dias de graça, né, Fábio? Se eu não me engano, tem essa opção aí. É isso. Aí você testa, vê se gosta. Gostou? Taca o cupom hoje 10 e aproveita a promoção. Tá rolando a promoção ainda, né? Tá rolando a promoção, então vai lá para você ter um ótimo desconto e ainda mais desconto com o nosso cupom hoje 10. Bom, vamos começar pela Premier League. Temos 7 jogos aqui neste sábado. A gente vai começar pelo jogo que abre o sábado ali às 9h30 da manhã. Manchester United e Tottenham. O United que vem de 3 vitórias seguidas, já é o quarto colocado. 11 vitórias, 8 empates, 5 derrotas, marcou 44 gols, tá? É o terceiro melhor ataque da Premier League, mas tomou 36. Se a gente vê aqui dos 11 primeiros, é o time que teve a defesa mais vazada. Já a equipe do Tottenham caiu bastante, tá? Tem 7 vitórias, 8 empates, 9 derrotas, marcou 35 gols, tomou 33. Chama a atenção a campanha como visitante do Tottenham. Ele já foi a melhor campanha, inclusive, como visitante. Hoje é a quarta melhor, 5 vitórias, 4 empates e apenas 3 derrotas jogando como visitante. Mas o United vem bem, Matheus Montenegro. A gente vai ver aqui a sequência. São 7 jogos sem perder, sendo 3 vitórias consecutivas e jogos difíceis. Sim, e a gente tem um Tottenham que, no recorte recente de Premier League, nas últimas 5 rodadas, campanha de rebaixamento, tá? São 3 pontos dos últimos 15 disputados, sendo 3 empates, inclusive. É um time que, como visitante, tem uma campanha boa, mas até isso já faz um pouquinho de tempo, né? A fase recente do Tottenham, ela realmente não é muito boa. Ele até tem 2 boas vitórias na Champions League, importante destacar, contra o Eintracht Frankfurt e contra o Borussia Dortmund. Mas na Premier League ele tá muito mal. E o Tottenham tem sido isso, não só nessa temporada. Vale lembrar que temporada passada o Tottenham foi 17º da Premier League. Ele ficou uma posição acima da zona de rebaixamento. Acabou focando mais ali nas Copas, foi campeão da Europa League e parece que esse ano está sendo uma pegada aí parecida. Tá abrindo mão da Premier League para focar nas Copas, está bem na Champions, mas na Premier League está muito mal. E enfim, parece que o Manchester United vai deixar aquele boy cortar o cabelo, né? Será? 3 vitórias seguidas. Só faltam 2 agora, hein? Tá no mudo, tá no mudo. E foi numa sequência difícil contra Arsenal, City e Fulham, né? O Fulham, inclusive, ele abriu 2-0, tomou 2 gols e foi virar no finzinho, né? Foi fazer o terceiro no finzinho, mas conseguiu a vitória. Bom, o mercado de gols que a gente gosta muito na Premier League, tá? 87% de over 1,5 do United e 83% do Tottenham. Over 2,5 também é bem alto, tá? Das duas equipes. 2/3 dos jogos do Tottenham bateu over 2,5 e quase 2/3 também dos jogos do United. Mas a gente vê aqui que o mercado de gols está com a linha bem esticada, tá?
o over 1,5 é 1,08. Over 1,5, muito baixo. Teria que ser um over 2,5, né? Que é 1,44. E aí, gols ou focar no United? Velho, em termos de custo-benefício, até existe um certo valor no under goals, né? Só que eu acho que existe um risco muito alto, até porque o próprio United vem de jogos movimentados, né? Ele vem de 3-2 recentemente, contra o Fulham e contra o Arsenal. Então pode muito bem ser um 3-2 e quem for num under 4,5 vai se dar mal. Velho, eu gosto muito desse over 1,5, mas a odd é muito baixa. Então o que é que eu acho que você pode fazer para dar aquela incrementada? Dupla hipótese do Manchester United com o over 1,5. Eu gosto bastante. Eu acho que é um certo risco você ir na vitória seca do United. O Tottenham, por mais que ele viva um momento ruim, ele tem uma campanha interessante de visitante. A gente tá falando de um time que dos 29 pontos somados já na Premier League, 19 foram como visitante e só 10 como mandante. Então eu acho que vale um certo respeito aí com os Spurs, beleza? A vitória seca eu deixaria para o ao vivo se de fato o Manchester United começar muito melhor. Pré-jogo, eu acho que o dupla hipótese com over 1,5 tá uma boa pedida. Pode ir até no dupla chance United com gol do United, tá? Você já vai ter uma odd ali acima de 1,24. 1,24, então tá 1,25. Tá show tá? de bola, então pode até se proteger um pouco mais, vai que é 1-0, né? Não tá sendo muito a tendência, né, dos jogos tanto de United como de Tottenham, mas enfim, quanto mais você puder se proteger, né, quanto mais as odds ajudarem, a gente tenta ali um palpite que abarque, né, as maiores possibilidades possíveis. Então, dupla com o gol do United já é interessante aí para esse confronto. Perfeito. Bom, Wolverhampton e Chelsea, um jogo com odds surpreendentes, Matheus Montenegro. Tá? Eu acho que o Wolverhampton, que tá ali na parte de baixo, é fato que deu uma melhoradinha nas últimas rodadas, mas assim, tá rebaixado, né? 8 pontos, tá quase 20 do Forest, que é o primeiro fora, uma vitória, 5 empates, 18 derrotas, tomou 45 gols, é a terceira pior defesa. Ele só não tomou gol em 2 jogos, em todas as partidas da Premier League. E o Chelsea deu uma melhorada também. É o quinto colocado, vem de 3 vitórias seguidas na Premier League, tem 42 gols, né? Como visitante, não é um bom visitante, tá? 5 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Ele é até o terceiro melhor visitante da Premier League, né? Ele deu uma melhorada nas últimas rodadas, mas não é um Arsenal, por exemplo, em termos de segurança quando joga fora de casa. Mas o Wolverhampton só tem uma vitória, tá? Nos últimos 10 jogos, que foi contra a equipe do West Ham, também uma equipe da parte de baixo. E como a gente vê aqui, né, ele só não tomou gol em 2 jogos do Campeonato Inglês, contra Newcastle e contra o West Ham. Em todos os jogos, a equipe teve a defesa vazada. Na última partida contra o Bournemouth, em casa, voltou a perder, sem fazer muitos sustos, né, no adversário, 2-0. Tomou 2-0 do City. E a gente tem um Chelsea, né, com o sósia do Memphis Depay lá, né, que virou treinador. Perdeu do Chelsea na Copa da Liga. Do Arsenal. Mas perdeu para o Arsenal, mas vem de vitórias contra o West Ham, Napoli e Crystal Palace, Pafos e Brentford. Tá? Ele vinha de 5 vitórias seguidas. Na verdade, ele só não ganhou do Arsenal, né? No recorte de 7 jogos. Pois é, num recorte de 8 jogos, pode-se dizer. Ele tem 6 vitórias e 2 derrotas. As 2 derrotas para o Arsenal, um na Premier League e o outro na Copa da Liga Inglesa. Você destacou o ponto do Chelsea como visitante, é porque num recorte recente, como visitante, o Chelsea não vem tão bem assim. Mas ele teve uma sequência lá no início da Premier League que ele ganhou 4 seguidas fora de casa. Nottingham Forest, Wolverhampton, Tottenham e Burnley, salvo engano. Esses 4 jogos ele ganha seguido. E, velho, a gente tá falando de um Wolverhampton que, como você destacou, já tá rebaixado e ele até já voltou à fase ruim aí de novo, tá? Voltou a ser o Wolverhampton que a gente conhece. São 3 jogos seguidos sem marcar gols. Eu acho que isso é importante destacar. É disparado o pior ataque da competição. Então, assim, mesmo sendo visitante, uma odd 1,66 na vitória do Chelsea, eu acho que é uma das melhores do dia, tá? Esse é o típico... a gente tem muito pé atrás com vitória seca, né? Apenas em casos muito específicos a gente gosta. Mas aqui a gente tá falando muito de custo-benefício. Uma odd 1,66, você já pode ir numa aposta simples. Só a vitória do Chelsea. Eu acho que tá ótimo para esse sabadão, tá? E aí, aquela coisa. Quer se proteger um pouquinho a mais? Dupla hipótese com gol. Vai que seja um empate, né? Ou empate no aposta também, né? Já que o Wolverhampton não tá fazendo tantos gols assim, vai que seja um 0-0. Eu acho difícil, porque o ataque do Chelsea funciona muito bem. Até no período da temporada que o Chelsea oscilou, o ataque seguia funcionando. Então eu acho difícil ter essa queda aí. O Chelsea não fazer um gol, eu acho muito difícil. Então eu até prefiro dupla hipótese com gol do que o empate nula. Muito bem, é isso, né? Então, dupla com gol do Chelsea aí, já é bem protegido aí para esse confronto também. Uma boa, cara, vitória também para quem quiser se arriscar.
é uma ótima também. Bom, temos Bournemouth e Aston Villa. O Aston Villa é o terceiro, deu uma caída, tá? 2 vitórias nos últimos 5 jogos. Vai pegar o Bournemouth, que é um time que tá ali no meio de tabela, mas é um time que tem muitos gols nos seus jogos, tá? 40 gols marcados e 43 gols sofridos. O Bournemouth é um time pra gente sempre ficar de olho no mercado de gols, né? A gente tem estatística aqui do over 1,5, né? 80% nos jogos do Bournemouth e 66% nos jogos do Aston Villa. Aston Villa é um pouco menos, né? E em relação a gols marcados também bem alto aí do Bournemouth por jogo. E sobretudo no recorte recente, tá? Se a gente fosse considerar só o recorte recente, os jogos do Bournemouth, assim, over 1,5 cara, é todo jogo. Renda fixa, Venceu, renda fixa. 2-0, 3-2, 1-1. E um time muito forte em casa também, tá? Venceu o Tottenham e Liverpool como mandante recentemente e quase complicava para o Arsenal. Nos últimos 10 jogos do Bournemouth, o over 1,5 bateu em todos, como você destacou, e o ambas marcas bateu em 9. Ele só não bateu nesse último, que ele ganha por 2-0 do Wolverhampton. Mas ele vinha de 9 partidas seguidas, tendo ambas marcam. E outro ponto, o momento recente do Bournemouth, né? Já me corrigiram aí. Isso. É um dos melhores da Premier League. Nas últimas 5 rodadas, ele somou 10 pontos, pô. Ele só perdeu pro Arsenal. Diga-se passagem, pro líder. 3 vitórias, um empate e uma derrota. Então é um momento muito bom do Bournemouth. O Aston Villa tem dado suas vaciladas, impressionante, né? Nos complicou contra o Brentford. Uma a mais aqui, tá? Até pressionou, mas não fez o gol. Foi e também, lamentável. Recentemente, acho que faz umas 5 rodadas aí, perdeu pro Everton em casa também de 1-0, né? Olha aí, foi isso. Até antes. Faz metade de um mês, 15 dias só. Impressionante aí. O Aston Villa às vezes gosta de dar umas vaciladas, né? Então, assim, velho, eu até vejo um custo-benefício lá do Bournemouth, tá? Pelo menos em termos de gols, dá pra dizer que é até um time que passa mais confiança do que o Aston Villa. 1,25 inclusive, tá? Eu gosto do gol do Bournemouth, tá? Eu gosto do gol do Bournemouth. Mas, meu velho, o Aston Villa é mais time. E, naturalmente, o Aston Villa ele pode voltar aos trilhos. O Aston Villa teve uma sequência absurda nessa temporada, acho que 11, 12 vitórias seguidas, não foi? Um negócio assim. Então é aquela coisa. O Aston Villa ele tem time para vencer esse jogo por 2-0. Eu acho que o momento não condiciona a isso, mas pode acontecer. E por que eu tô falando isso? Porque eu ainda prefiro o mais de 1,5 gols no jogo, famigerado over 1,5, do que o gol do Bournemouth. Mas eu não acho uma pedida não, tá? O gol do mandante. É aquela coisa, você acha mais provável ser 1-0 Bournemouth ou 2-0 Aston Villa? E aí você bota na balança. Porque eu acho que, mesmo saindo o gol do Bournemouth, deve sair 2 gols também, né? É improvável que seja 1-0. Tudo bem que o Aston Villa teve umas derrotas por 1-0, mas a defesa do Bournemouth toma gol todo jogo. Então aqui é um jogo até ambas marcam para quem quiser se arriscar um pouco mais. Uma odd interessante. Enfim, a gente vai no over 1,5 porque a gente não acredita que vai ser 1-0 só Bournemouth, tá? Então, para quem quiser só o gol do Bournemouth, também eu acho que vale a pena, eu acho que vai marcar. É um time que fez 2 gols contra a Chelsea, 2 contra o Arsenal, fez 3 no Liverpool, fez 3 no Tottenham, né? Imagino que faça pelo menos 1 no Aston Villa, que não vem numa grande fase assim. O Aston Villa tomou um gol com 1 a mais do Brentford. Então, claro que cada jogo tem uma história, mas estatisticamente não é também uma defesa assim tão segura que a gente imagine que não sofra gol nesse jogo. Bom, aqui tem um jogo que é muito difícil pelas odds, tá? As odds não ajudam, o Arsenal é o líder, né? Uma campanha em casa de 9 vitórias, 2 empates e 1 derrota, perdeu só do United, né? Jogando como mandante. Vai pegar um Sunderland, que é um ótimo mandante, né? O Sunderland em casa, ele tem a 3ª melhor campanha, e ainda não perdeu, inclusive é o único time invicto em casa em toda a Premier League. Mas quando a gente vai ver os jogos como visitante, aí a coisa já muda um pouco, né? Ele só tem 2 vitórias em 12 jogos atuando fora de casa, 4 empates e 6 derrotas. E só marcou 6 gols jogando fora de casa. Aí, soma isso tudo, a gente tem uma odd bem baixa pro Arsenal. Velho. E assim, eu até acho que esse jogo, ele vai contra um pouco do que são as odds, do que é a tendência de Premier League. Eu acho que é um jogo que pode pender para under goals, tá? É o tipo de jogo que eu imagino ser 1-0 Arsenal aqui, pode muito bem acontecer, certo? Mas, simultaneamente, o Arsenal tem potencial para dar uma goleada. Por exemplo, contra o Leeds, a gente achava que ia ser um joguinho mais pegado. O Arsenal foi lá e meteu um 4-0. Ele meteu 4 também meio que recentemente no jogo, que a gente achava que seria mais difícil. 4-1 no Aston Villa, há não muito tempo. O Arsenal também fez isso. Então, por isso que eu tenho um pé atrás de você pegar um under goals, tá? Só que o Sunderland realmente é frágil fora de casa.
Ele não tem uma defesa ruim, mas o ataque como visitante é o pior da Premier League, inclusive. Tipo, muito pior, se eu não me engano. O Sunderland fora de casa só marcou 6 gols. Não é o pior, porque o Wolverhampton, que é o Lanterna, ainda é pior, né? Mas em 12 jogos como visitante, o Sunderland só fez 6, uma média de 0,5. Então existe a tendência de under. Por que eu digo isso? Para aquele apostador que quiser se precaver em relação à vitória seca. Ah, eu não gosto de pegar a vitória seca, a odd não é boa, eu queria pegar um dupla hipótese com under goals. Aí você vai ter que botar o under 4,5. O under 5,5 não tem odd. Teria que ser o 4,5. E eu não vou omitir que eu tenho um pé atrás, tá? O Arsenal tem potencial para meter um 5-0, pode ser um 4-1 também. Não é loucura se tratando de Premier League, entendeu? Isso. Por isso, eu fico com a vitória seca. Até porque os últimos 2 jogos do Sunderland fora, ele tomou 3 de West Ham e tomou 3 do Brentford. Então, pode tomar 4 ou 5 do Arsenal, né? Quem toma 3 do West Ham, pode tomar 4 ou 5 do Arsenal, um time que nos últimos jogos fora de casa não teve a defesa tão sólida como teve aí na média geral do campeonato inglês, então é melhor ir mesmo na vitória do Arsenal, que é um time que passa confiança, tá? Assim, é um time que dificilmente tropeça, mas é aquele joguinho que, para quem quiser ficar de fora pela odd ou pela capacidade do Sunderland conseguir se defender bem, vai que o Sunderland consegue segurar 30 minutos de jogo, né, 40 minutos, aí você pode entrar numa aposta mais simples, no segundo tempo, ou só um gol do Arsenal, enfim, algo mais protegido, né? Então, esse jogo é mais para ao vivo, tá? Bom, temos Burnley e o West Ham, que possuem defesas muito frágeis, tá? É a pior defesa contra a segunda pior defesa, né, da Premier League. O West Ham deu uma melhorada, 2 vitórias nos últimos 3 jogos e quase complicava para o Chelsea, tá? Abriu 2-0 em pleno Stamford Bridge, mas tomou a virada, né? Mas é um time que o ataque está funcionando, Matheus. Era um problema do West Ham, mas está funcionando. E tem um detalhe, tá? O West Ham tomou gol em todos os jogos do campeonato inglês. Todos. E o Burnley tomou em quase todos também, viu? O Burnley não fica muito para trás, não. Eu acho que só não levou 2 ou foi 3, né? Bicho, aqui o momento a gente condiciona para uma análise positiva pro lado do West Ham, mas as odds estão bem justas. Tá sendo dado um favoritismo pro West Ham, mesmo sendo visitante, tá? E por isso que eu acabo não vendo tanto valor assim em você confiar eventualmente até num dupla hipótese do West Ham. Eu acho complicado. É bem verdade, deu uma melhorada o West Ham. Acho que hoje é um time que passa mais confiança sim do que o Burnley, mas ainda não é aquele time assim, né, que passa. Até melhorou sem o Paquetá, né? Importante destacar isso aí do lado do West Ham bastante. Ele saiu, o time voltou a vencer, né? Isso é fato. E o Flamengo segue numa má fase aí até agora. Bicho, é jogo para gols, né? Eu acho arriscado você confiar em outra coisa. Olha o over 1,5, as estatísticas, né? Muito alto aí dos 2 times, né? São 2 times até que marcaram em 2/3 dos jogos, tá? Para times que são da parte de baixo, eles até marcam com frequência. Mas assim, para esse jogo, ou o gol do West Ham, que tem uma odd acima de 1,20, ou over 1,5, tá? Tem 1,25. Então eu ainda fica muito over 1,5, viu? Fico com over 1,5, velho. Esse joguinho de Premier League, ó, eu fui até puxar aqui, ó, o Burnley, por exemplo, ele ganhou em casa de 2-0 do Sunderland e 2-0 do Leeds. São 2 jogos que são um típico exemplo que a gente pode aplicar para esse contexto aqui, tá? Sempre que você tiver essa dúvida, galera, você bota isso na sua cabeça. É melhor pegar o gol do West Ham ou mais de 1,5 no jogo? Aí você pensa, é mais provável esse jogo ser 1-0 West Ham ou 2-0, 3-0, 4-0 Burnley, tá entendendo? Você bota na balança isso aí. Eu acho que 2-0 Burnley é um resultado que pode acontecer. Premier League é muito imprevisível, é muito nivelado, o Burnley vai estar em casa. Acho difícil? Acho, mas pode acontecer. Então eu prefiro o over 1,5 também do que o golzinho do West Ham. Tá? E tem a questão também para comparar, assim, é mais fácil ser 1-0 West Ham só ou ser 2-0 West Ham? Porque aí bate os dois. O 2-0 bate os dois. Aí é que tá. É justamente isso que eu tô falando. Esse over 0,5 ele só é interessante se você acha que 1-0 West é um placar muito plausível. É ele contra um monte de resultados do outro lado. Deu para entender isso aí? E aí por isso que é botar isso aí na balança. O que é que pesa mais? E o West Ham tomou gol em todos os jogos, né? Tem essa estatística. Né? Então, e assim, e o Burnley fez gol nos últimos jogos contra Tottenham, contra o United, tá? Tem até aqui os últimos jogos do Burnley em casa. Ele fez gol contra equipes fortes, tá? Ó, fez gol contra o Tottenham, fez gol contra o Liverpool fora, fez 2 no United, né? Fez gol no Newcastle em casa. Então é um time que deixa os seus gols até contra defesas mais fortes do que a do West Ham. Bom, Fulham e Everton, a gente não gosta do Everton na Premier League, tá? Porque é um time que pode ser muito bem 0-0, 1-0.
Então a gente vai fugir desse jogo, a gente vai até no mercado de gols aqui, né, para dar uma tônica, porque o Tottenham não é tão interessante. Ele tem até uma média alta de over 1,5, 70 e 75, né? Mas é um time que, por exemplo, marca poucos gols, dificilmente marca mais do que 2, também dificilmente sofre mais do que 2. Então é muito over 1,5 no 1-1 os jogos do Tottenham, tá? Então é um jogo que a gente fica muito no limite, né? Se um time tem muito 1-1, pode ser 1-0 só, seja para ele, seja para o adversário. Então é um jogo que a gente não gosta, tá, Matheus Montenegro? Você gostaria de alguma coisa? O gol do Fulham tem até uma hora de boa. Não, é jogo de ao vivo, velho. Tipo, gol do Fulham pro ao vivo, beleza. Pra pré-jogo, pezinho atrás. O Everton, eu acho que é o time mais imprevisível da Premier League. Eu tenho muito receio de ir nesse jogo aí. Tem muitas oportunidades boas nesse sabadão, então eu acho que é forçar a barra você botar esse jogo aí na conta. Exatamente, né? O Everton tem 3 vitórias, 4 empates, 3 derrotas nos últimos jogos, né? Ele ganhou do Aston Villa fora, mas aí empata em casa com o Leeds, né? Empata em casa com o Wolverhampton. E a gente vê aqui, né? O over 1,5 até bate, mas é muito 1-1. Sim. Né? Ou seja, exatamente aqui, 2, né? Exatamente 2. 2-0, 0-0, 1-0, 2-0. Então é um time que fica muito ali no limite. Então não dá nem para trabalhar em gols no pré-live, porque tem o seu risco. Bom, Newcastle e Brentford. Newcastle é um ótimo mandante, tá? A gente vai ver aqui que o Newcastle só tem 3 derrotas em casa em 12 jogos, 7 vitórias e 2 empates. O Brentford, como visitante, não é um visitante tão bom. 4 vitórias e 8 derrotas, mas ganhou do Aston Villa na última rodada com um jogador a menos. Então, é um jogo capcioso em relação ao resultado final. É porque o momento do Newcastle também não é muito bom, né, velho? O Newcastle veio de 4 jogos sem vencer, saindo 3 derrotas em um empate, certo? Um ataque que vem caindo um pouquinho. Se você pega os últimos 7 jogos do Newcastle, ele só marcou gol, ele marcou gol em 4, só que em 3 deles ele só fez exatamente 1. Um time que vinha com um ataque muito poderoso, né? Eu tô comparando com o Newcastle antes. Se você puxa o Newcastle, do início de janeiro, ele fez 3 no Bournemouth, 4 no Leeds, 2 no Crystal Palace, 2 no Chelsea, 2 no Fulham, 2 no Burnley. Era aquele time que a gente batia na tecla que ele marcava pelo menos 2 gols todo jogo. E deu uma quedinha no recorte recente. Contra um Brentford, que é aquele time, famoso time chato da Premier League. É um timezinho que pode surpreender, pode fazer uma brincadeirinha, uma gracinha, até fora de casa, como a gente viu contra o Aston Villa na última rodada. Então, meu velho, aqui é o tipo de jogo que eu prefiro gols, tá? O Newcastle, a gente sempre bateu na tecla é muito confiável no St. James Park, que é a sua casa, né? Jogando dentro de casa. Aqui eu já acho que vale um pezinho no chão, certo? Um pezinho atrás. É isso. Gol do Newcastle, que seria uma boa, tá? Mas é 1,16 só. O gol do Newcastle pro ao vivo, quando subir a odd, eu até acho que... Isso, acho que é uma boa. E aí o over 1,5, né? Que é uma pedida interessante. 1,20 ali, mais ou menos. Também não é uma odd tão atrativa. Né? A gente tem jogos aí com odds melhores para over 1,5. Burnley e West Ham tem odds melhor, tem odd melhor. Bournemouth e Aston Villa também, enfim. As odds aqui não ajudam, até porque a média do Newcastle em casa são de jogos com muitos gols, né? Uhum. São jogos movimentados. Né? Pega aqui os últimos jogos em casa. Ele 2-0 ele perde, aí ganha de 3, ele também perde do City por 2, ganha de 4-3, ganha de 2-0. Né? Então, é um time que em casa, nos jogos em casa do Newcastle, pelo menos tem 2 gols, seja ele vencendo ou seja ele perdendo. Então, vamos focar nessa. O Brentford foi um time perigoso e o Newcastle não vem numa fase segura aí para a gente ir no dupla hipótese, né? Que algumas rodadas seria uma boa pedida, mas nessa já não é tanto. Perfeito. Terminamos a Premier League, hein? Caramba, desalongamos, viu? Premier League mas tem uns poucos jogos no geral, tá? Depois, aqui Barcelona e Mallorca. Barcelona é aquilo que a gente sabe, tá? Um time que em casa tem uma campanha de 10 vitórias em 10 jogos, 31 gols marcados e 5 sofridos. Ele só não é o melhor mandante porque o Atlético Madrid tem um jogo a mais em casa, né? Mas em aproveitamento é o melhor mandante, né? Sim, exato. E o Mallorca fora de casa, ele é a terceira pior campanha, ele só tem 1 vitória, 2 empates, 8 derrotas, tomou 20 gols. Né? O Barça é aquele time que faz pelo menos 2 gols todo jogo. Os últimos 10 jogos, marcou 29, sofreu 9, tem 1 derrota apenas.
Ó, fez 2 no Albacete, 3 no Elche, 4 no Copenhague, 3 no Oviedo, 4 no Slavia Praga. Aqui foi a derrota, né? Mas no jogo que ele criou bastante, foi fora de casa, que não é o caso aqui. 2 no Racing Santander, 3 no Real Madrid, 5 no Bilbao, 2 no Espanhol. Então, Matheus Montenegro, sem mais delongas, aqui é vitória com 2 gols do Barcelona, né? Não tem muita... porque só a vitória paga pouco, né? 1,16 apenas, então vamos dar uma incrementada na ordem, até porque a gente acha muito difícil ser apenas 1-0. A gente tá falando de um Barcelona que em casa na La Liga tem uma média superior a 3 por jogo, tá? E a gente só precisa de 2, né? O 2-0 vai ser green. Gosto bastante, chovendo molhado, sem muita enrolação. E aí, como o Fábio falou, a gente se alongou muito na Premier League, tá, galera? Porque boa parte dos jogos das outras ligas que a gente normalmente acompanha e traz aqui para vocês, tá, é muito jogo chatinho, tá? Raio Vallecano e Oviedo. O Raio é um time que dentro de casa é difícil ser batido, beleza? Mas as odds não estão ajudando tanto. Sevilha e Girona, 2 timezinhos complicados. Real Sociedade e Elche. O Elche começou muito bem, teve uma queda. Real Sociedade se esperava muito, caiu de produção na temporada. As odds também não ajudam. Então, assim, La Liga, por exemplo, é só o Barcelona que a gente vai destacar, certo? Aqui é Raio e Oviedo é under goals, Sevilha e Girona, Real Sociedade e Elche tem uma tendência mais de over goals, mas são jogos, como já tem tanto jogo, né? Pra quê, né? Entrar nesses jogos que são arriscados. Capciosos. Até na Série A também, né? Chatinho assim um pouquinho. Série A também, né? A gente tem Genoa e Napoli, que talvez aqui, pelas odds, dá para pegar um gol do Napoli, né? Só que o Napoli, bicho, ele vem numa quedinha de rendimento, né? Mas o Napoli fora não é bom, tá? Ele já vem numa queda até em casa, mas... talvez o gol do Napoli não ao vivo, tá? Sim. O Napoli, nos seus últimos 8 jogos, e aqui eu tô considerando tudo, tá? Não só Série A. 2 vitórias só, velho. 2 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Se você pega o olha que curioso. Se você pega o retrospecto das últimas 5 rodadas apenas de Série A italiana agora, beleza? Estamos falando só de Série A italiana. O Napoli tem a 11ª melhor campanha e o Genoa tem a 9ª. O momento recente na Série A do Genoa é melhor que o do Napoli. Então, assim, o golzinho, beleza, concordo. Mas eu falo em termos de você confiar numa vitória seca aqui, eu teria um pé atrás bem grande, tá? Cara, eu gosto muito do gol do Genoa, tá? Que tá pagando 1,66, fez 2 na Lazio, fez 3 no Bolonha, né? Fez 3 no Cagliari, fez gol no Milan, gol no Pisa, fez gol na Roma. Tá fazendo muito gol, fez gol na Inter de Milão também, recentemente. Cara, golzinho do Genoa aí, fica de olho aí. Eu destaquei essa sequência meio que ruim do Napoli, né? Se você pega os últimos 6 jogos do Napoli na Série A italiana, ele só tem 2 vitórias em casa contra Sassuolo e Fiorentina. Ele empatou em casa também com Verona e Parma. Então, assim, os jogos que ele ganhou foram os fáceis. Ele tomou 3-0 da Juventus. Então, pé atrás foi esse Napoli, tá, galera? Pezinho atrás. Bom, Bundesliga aqui, Matheus Montenegro. A gente tem alguns favoritos que jogam fora de casa, que é o caso de Stuttgart, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen. O Stuttgart, né, a gente vai ver aqui que a campanha dele como visitante é de 5 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, tá? Ele não perdeu 60% dos jogos e pega um São Paulo que tá ali na parte de baixo, né? É um time que em casa só tem 2 vitórias em 9 jogos. É uma tendência do Stuttgart não perder o jogo, tá? Enfim, mas também não dou como certo não, porque o São Paulo quase ganhava do RB Leipzig, tá? No jogo atrasado na semana passada. Então, foi um jogo 1-1, foi um jogo perigoso ali. Talvez over 1,5 também uma boa para esse jogo. A odd é quanto aqui? 1,26. Fica entre essas duas aí, tá? Cara, esse jogo aqui eu esperaria mais para ao vivo para pegar o gol do Stuttgart. Cara, eu não descarto ser 1-0, sabe? Stuttgart, velho. Sei lá, tem um... Sim, também. O São Paulo não toma tantos gols assim, né? Exato, o São Paulo é meio under. Então esse é o tipo de jogo que eu acho que tem uma carinha de 1-0 Stuttgart. Por isso que eu tenho o meu pé atrás do pré-jogo. Eu acho que as odds não estão ajudando em nada aqui. O gol do Stuttgart no ao vivo, de fato, quando a odd subir, pode ser uma boa. Os dois times até tem uma média alta de over 1,5, tá? Só que o São Paulo é tipo o Everton, né? Tem muito over 1,5, mas é 2 gols no jogo no máximo. Já a equipe do Stuttgart não. Ali, quando a gente pega o over 2,5, já é 70%. Então é um time com jogos mais movimentados. Um jogo para você ficar de olho. Aqui, eu confio no dupla do Borussia Dortmund, tá? Borussia só tem uma derrota no campeonato, que foi para o Bayern de Munique, e vai pegar um Wolfsburg, que é o 14º só, 5 vitórias, 4 empates, 11 derrotas e tomou 42 gols. Ele é a segunda pior defesa do campeonato. Então eu acho que aqui é uma grande probabilidade do Dortmund não perder, marcar pelo menos um golzinho.
e aí a derrota fica mais distante, né? O gol do Dortmund paga muito pouco, que seria a melhor, né? Se a gente não fosse considerar as odds. Só que aqui, o Dortmund já é um time que passa bem mais confiança do que o Stuttgart. É. As últimas 10 rodadas de Bundesliga, o Dortmund é o time de melhor campanha. 24 pontos marcados, 8 vitórias e 2 derrotas nesse recorte, tá? Vice-líder da competição contra o Wolfsburg, que vem mal. Pô, Tomou só o gol aqui recentemente. Tomou 8 diga aí. O gol do Dortmund seria melhor do que o dupla hipótese, só que a odd é muito baixa, né? Então você tem que recorrer aqui ao dupla hipótese. Isso a gente fala, né, galera? Sempre lembrando, para botar numa duplinha ali, que é a nossa metodologia, beleza? Porque é uma odd 1,22, né? Para aposta simples é complicado. Mas eu até acho que é mais um jogo que eu acho que dá para ir na vitória seca, tá? Eu ainda prefiro o do Chelsea. Porque eu acho que a discrepância Chelsea-Wolverhampton é maior do que a discrepância Borussia Dortmund-Wolfsburg, né? O Wolverhampton já está praticamente rebaixado, o Wolfsburg não. Mas, pô, eu acho que está pagando bem essa vitória também, certo? Bom, também temos Borussia e Bayern, né? Mas não são os famosos, né? O Mönchengladbach e o Leverkusen. Né? O Leverkusen é sexto, vai pegar o Gladbach, que é 12º, mas aqui é muito pelo momento, né? A gente vai ver aqui que o Gladbach, ele vem de 2 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Tomou 19 gols nos últimos 20 jogos. E o Leverkusen vem de com uma campanha melhor. 6 vitórias, 1 empate e apenas 3 derrotas aí num recorte recente. É um time que passa mais confiança. E aqui a odd ajuda também, ou para o dupla hipótese da equipe do Leverkusen. E aqui eu acho que até o gol do Leverkusen tem odd. Não tão boa, mas no ao vivo ali já dá para pegar também. Sim, sim. Bicho. É mais um joguinho que as odds para jogo também não ajudam muito. Aqui eu preferia também só o golzinho, tá? É uma leitura bem parecida com a do Stuttgart aqui. Eu diria que dessa forma. Tem um ponto que o Borussia Mönchengladbach como mandante é péssimo. É uma das piores campanhas de Bundesliga. Em termos de pontuação, salvo engano, é até igual com o Heidenheim. 9 gols marcados apenas em casa, certo? Então eu gostaria muito do gol do Leverkusen, mas a odd não ajuda, né? Cara, não sei se deu para ouvir um trovão aí, tá uma coisa absurda. Aqui ouviu, até mutei o microfone aqui, foi... Tremeu tudo aqui, meu padrão. Assustador. Muita chuva. Bom, para fechar, a gente tem Nantes e Lyon. Aqui é muito pela fase do Nantes, que não vem bem, tá? O Nantes é um time da zona de rebaixamento, só tem 3 vitórias em 20 jogos, e vai pegar um Lyon que tá em 4º lugar, nem tá ali nas cabeças do campeonato francês, mas desde a chegada de Endrick, o time tá muito bem. São 10 vitórias seguidas. Meu irmão, que joga bola esse menino, né, velho? Impressionante. Inclusive, estive acompanhando Lyon e Laval, que a gente até também deu a dica no jogo, né, na Copa. Que golaço, meu irmão. Tá jogando muito o Lyon, velho. É impressionante, tá? É uma sequência de vitórias muito grande. A gente nem destacava tanto o Lyon, né, por não ser um time que passava tanta confiança. Só que hoje, no cenário, no contexto que ele está inserido, dá para dizer que é um dos times mais confiáveis do mundo hoje, né? O Lyon na Ligue 1. Óbvio que não é um dos melhores times do mundo, tá? Que fique claro. Então, assim, típico jogo que você pode pegar o dupla hipótese com gol aqui, viu, velho? Uma hora vai interromper essa sequência, né? Só que eu gosto muito desse jogo, como você destacou, também por causa do adversário. Não é só porque o Lyon tá jogando muita bola, é porque o momento do Nantes também não é bom. Então, unindo as duas coisas, mais um joguinho interessante. Bom, e para fechar, a gente tem Campeonato Carioca, o Flamengo jogando pela permanência, tá? Contra o Sampaio Corrêa. O grande problema aqui, né? O Sampaio Corrêa só tem 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Marcou 6 gols, sofreu 7. O Flamengo também está em 5º do seu grupo, 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas, mas aqui ele vai com força máxima para ficar entre os 4 e não disputar o quadrangular do rebaixamento. Cara, eu acho que o Flamengo aqui vai amassar. Inclusive, a essa altura do campeonato, né? Estamos gravando nesse momento, são 1h43 da tarde da sexta-feira. Felipe Luiz já definiu o time titular. E, pelo que parece, vai ser Rossi, Varela, Vitão, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, Jorginho Carrascal, Plata, Lino e Pedro. Então, assim, coitado do Sampaio Corrêa, né? Por mais que o Flamengo não esteja vivendo um grande momento, são 4 jogos sem vitória, salvo engano, né? É o Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro, né? Máximo respeito aí ao Sampaio Corrêa, mas a discrepância é gritante. O Flamengo vai com tudo. Então, estamos colocando esse joguinho aí do estadual na conta também, porque a gente acredita que o Flamengo vai golear. Então você pode pegar o handicap menos 1,5 aqui, que é para o Flamengo vencer por 2 ou mais de diferença. Vai ter uma odd ali acima de 1,20, é o que dá para pegar nesse jogo. 1,26. 1,26. E para fechar, ficar de olho no Alcatia, tá? Que tá numa grande campanha no Sauditão, só tem 2 derrotas, 13 vitórias, vai pegar o Alfaté, que é o 10º colocado. Joga em casa, vitória 1,36, enfim,
Dá para pegar aqui uma vitória ou talvez um dupla com over 1,5, que é também um pouco mais arriscado, mas o Alcatia tem jogos muito movimentados, tá? A gente vai ver aqui, ó, 28 gols marcados em 10 jogos. Então fica também aí um jogo para você ficar de olho, né, neste sábado. É isso. Perfeito. Fechamos, né? Fechamos. Um bom programa de sábado, meu querido Fábio Hermano. Gostou da... Ó, tô... Opa. É isso, cara. Não, vá. Todo empolgado querendo mostrar minha camisa. Eu não sei se perceberam aí, né? Eu fui para a Supercopa e aí eu voltei com umas camisas dos clubes candangos, né? Aí já usei a do Ceilândia, a do Brasiliense e hoje a do Gama. Aí, ó, belíssima camisa da capa. O maior do Distrito Federal, né? Aí eu não vou entrar nesse mérito, não, né? Quem tá dizendo é você. Com certeza é. Bom, vamos pro tamborzinho. Bom, o nosso bilhete pronto, tá? Para este sábado, Matheus Montenegro, vai ser vitória do Barcelona e over 1,5. Sim. Combinado com... Você tá editando agora, dupla chance do Chelsea, exatamente. E o over é 0,5, tá? Do Chelsea. Sim. Essa odd aí vai dar quase 1,60, dependendo da sua casa de aposta, né? Uhum. Então, já editei aqui. Tinha esquecido de editar, é fato. Sim. Mas tá aí. A mais segura, eu acho, né? Barcelona em casa... Bateu em todos os jogos do Barcelona em casa, esse palpite. E o Chelsea pega o Lanterna, que já tá vendendo jogador, né? A área já tá indo embora. Enfim, já tá em fim de feira o Wolverhampton, mesmo faltando várias rodadas. Pois é, velho. Eu acho que é bem seguro. Vamos seguir com essa metodologia, tá, galera? É o que dá certo aqui do nosso canal. Quem acompanhar mais tempo já tá ligado. Vez ou outra, obviamente, vai dar head, a gente vai acertar tudo, mas aquela frasinha que eu sempre gosto, sem euforia nos greens, sem desespero nos heads, tá, galera? O foco aí é no longo prazo, e aqui é segurança, né, velho? Segurança. Eu acho que, como eu destaquei, para quem quer aposta simples, só a vitória do Chelsea eu acho que é uma boa. Você pegar ali um handicap menos 1,5 do Barcelona, se quiser separar, também eu acho que é uma boa, e você fazer essas duas independentes, a tendência da Juiz da Bom, eu acho que é bem alta, tá? É um sabadão com muitas oportunidades, a gente destacou aquelas que a gente considera melhor, por isso até ficamos de fora de alguns jogos de equipes relevantes, como o Napoli, por exemplo, que a gente trouxe, e é isso, velho, um sabadão bom, interessante. Muito bem, então vamos agora para o nosso palpitão, tá, deste sabadão. Vamos começar pelos jogos da Premier League, tá, que a gente analisou aqui quase todos. Dupla e gol do United, tá, contra o Tottenham. Wolverhampton e Chelsea, dupla e gol do Chelsea, over 1,5 em Bournemouth e Aston Villa, mas quem quiser só o golzinho do Bournemouth, também aceito, tá? Vitória do Arsenal contra o Sunderland, Burnley e West Ham, over 1,5. Aqui, para quem quiser pegar um gol de um dos times, eu até sugiro o gol do West Ham, Newcastle e Brentford, over 1,5, tá? E para fechar no resto do mundo, a gente tem... dupla do Dortmund contra o Wolfsburg, dupla e gol do Lyon contra o Nantes e o handicap mais 1,5 do Flamengo contra a equipe do Sampaio Correia, além do Barça, né? Barça e Mallorca, vitória do Barça com over 1,5 da equipe catalã. Então, aí as nossas dicas para esse sabadão. Matheus Montenegro, vamos nessa. Tchau, tchau. Tamo junto, meus amigos. Um forte abraço, um bom final de semana, que seja um sabadão de muitos greens. Se inscreva nesse canal, beleza? Forte abraço. Tamo junto, até a próxima.